Pode orar, meu irmão. Querido Deus, eterno Pai, soberano, excelentíssimo, nessa hora, nesse momento, Pai, queremos te agradecer porque aqui nós chegamos, conseguimos chegar para aprender mais um pouco do Senhor. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Pai. Nós saímos daqui, Senhor, sabendo mais um pouquinho, Pai. Mais um pouquinho, que nós possamos nos aproximar mais um pouquinho do Senhor. E amanhã voltar a estudar e aprender mais um pouquinho, depois mais um pouquinho, assim sucessivamente. Esteja com cada irmão aqui hoje, Pai, aqueles que ainda não chegaram, mas que vão entrar, e seja esse alimento espiritual, Pai, venha nos frutificar, Pai. É isso que eu te oro, te agradeço, põe nossas vidas em tuas mãos, te agradeço em teu nome, Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Amém. Daniel. Estamos estudando esse livro sagrado, a Bíblia Sagrada. É um livro que nos fala da verdade, da realidade. Então, quando se fala da realidade, fala de coisas boas e também de coisas não tão boas, né? Fala sobre a nossa esperança e nossa fé em Cristo Jesus, mas também fala sobre nosso inimigo, sobre nossas lutas. Então, nós estamos nesse curso do mundo espiritual, na aula... Opa! Como é que fica? Não fica certo não, né? Aula 6. E falando sobre os demônios, na segunda folha, possessão demoníacas na Bíblia. E eu gostaria de ver mais um versículo aqui, em Lucas capítulo 8, versículo 2, sobre Maria Madalena. A Laodiceia falou que não, que estava com problema de internet hoje, problema de Wi-Fi. A outra vez que eu tentei pular algumas coisas, foi ela que pediu para voltar e ver mais. Então, hoje, estou com a ideia de pular algumas coisas. Você que está aí pode ter a mesma coragem da Laodiceia se você achar que eu estou pulando muita coisa. Vou ler aqui. É um monte de substituto aqui da Laodiceia, viu? Tem? Tem a Márcia? Todo mundo. Lucas 8, versículo 2. Só que eu vou ler o 1, né? Porque a frase começa no 1. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administradora da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com seus bens. Então, aqui, a Bíblia fala pouco, né, sobre o passado, sobre a história até de muitos desses seguidores de Jesus, os 12 apóstolos. Sabemos pouco sobre a história deles, sabemos pouco aqui sobre Maria Madalena, mas temos esse tiquinho de informação, né, de quem havia saído 7 demônios. Então, sinal de que o demônio existe, que pode atrapalhar a vida de uma pessoa, infernizar a vida de uma pessoa, mas também que a pessoa pode ficar livre, né? E a vitória em Cristo Jesus, a libertação, a vida nova. Então, aqui, esse problema que ela tinha está no passado, que ela de quem havia saído, né? 7 demônios. Agora ela está ali com Jesus. É interessante que essas mulheres, que aparentemente tinham uma certa condição financeira, estavam sustentando o grupo de Jesus e os apóstolos. Alguém, alguma outra observação aqui? Então, eu pensei em apenas ler
que nós vimos essa caixinha, né, onde diz possessão demoníacas na Bíblia, tem uma outra logo abaixo que diz doenças provocadas por demônios. Então, aqui eu penso só em ler de cegueira, crises físicas, crises de raiva, enfermidades, loucura, um poder sobrenatural, suicidomania, né? Acho que nunca vi essa palavra, surdez, mudez. Então, temos vários casos assim na Bíblia. Vocês gostariam de ler essas passagens ou está bom assim? Olha, Sim. Paulo, só sobre esse suicidomania. Pelo texto, ali não parece ser suicídio, ali parece ser homicídio. eu concordo com você. Porque ali foi, nós já vimos essa passagem, não é? Que esse não é do menino que se jogava no fogo? Isso, Marcos 9. Marcos 9, 22, não vimos vimos na semana passada, né? Mas realmente são os demônios que estão jogando o menino no fogo. Isso. Então, eu concordo com você, né? Não é bem suicídio, né? Embora, para quem está de fora, poderia parecer suicídio, né? Que o demônio é invisível. Não vai saber o porquê que o rapaz está fazendo o que está fazendo. Entendi. Eu acho que é por isso. Olha uma passagem especial que você queria ver aqui. Desta lista. Quer ver 2 ou 3? Não, pode continuar, ninguém quer. Eu posso ler sozinha, tudo bem. O que eu vejo que o que está falando é que algumas doenças... Vamos ler 2 ou 3, então. Mateus 22, quer dizer, Mateus 12, 22. Você pode ler, bom, né? Amém. Depois disso, levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Também um homem cego e mudo, mas essa enfermidade física tem uma causa espiritual, né? Não vem de Deus, vem do mal. Agora, acho que nós falamos sobre isso outro dia. Para mim, hoje, fica difícil dizer que toda doença é um problema do demônio. Acho que tem algumas pessoas que têm essa filosofia, né? Que qualquer doença tem que expulsar, tem que mandar embora. Mas uma coisa é certa, aqui na Bíblia cita vários casos de pessoas, né? Uma pessoa cega, surda, o mudo, aquela outra passagem que nós vimos em Marcos 5, o homem que andava pelos cemitérios sem roupa e até quebrava as correntes, tudo isso por causa dos demônios, né? Vamos então podemos ir para o número 10, que para mim eu acho interessante. Demônios podem provocar doenças, mas nem todas as doenças foram provocadas por eles. Então, aqui eu gostaria de ver essa parte. Luísa pode ser Mateus 4, 24. Marília, Mateus 10, 1. Ricardo, Marcos 1, 32.
a Márcia, Atos 5, 16, e a Jane, Atos 8, 7. Tá bom? Então, vamos ver. Marcos 4, 24. Marcos não, né? Mateus 4, 24. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram, então, todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. Obrigado. Então, aqui, coloquem, vamos dizer, classificações diferentes, né? Os doentes, um grupo, endemoniados, outro grupo, né? Paralíticos, outro grupo. Mas interessante que, no final, a solução para todos esses casos é a mesma, né? Jesus os curou. Estamos aqui lendo e eu estou falando, mas fiquem à vontade para perguntar, para fazer um comentário, fazer sua colocação. Holly? Desculpa, eu tenho pergunta. Sim. Como eu vou saber qual a pessoa tem uma doença de demônio ou ele tem realmente a doença? Ou por isso, eles também, eles trazem as pessoas, a família, sabia a diferença? Então, eu acho que eu falei sobre isso, se não na aula passada, na retrasada, que pelo menos para mim, isso na minha cabeça, de repente vocês têm outro entendimento, podem me ajudar a entender melhor. Mas eu acho que tem mais, pelo menos 40 anos que eu pensei sobre isso. E eu vi que, na realidade, a solução é a mesma em ambos os casos, né? Se a solução o problema é um vírus, Covid-19, qual a solução? Temos que buscar a Deus, né? Orar a Deus, pedir a ajuda do Senhor. Se o problema é um demônio que está atrapalhando um casamento ou, né, fazendo mal a uma criança, eu vejo que nós vamos orar a Deus, pedir a ajuda do Senhor, que é o Senhor que pode dar a vitória. Então, eu não vejo tanta diferença quando se fala do caminho a tomar e a solução a buscar. Que Jesus é a solução nesses casos, acho que, na realidade, todos os casos, né? Por exemplo, quando nós oramos, se nós estamos orando sobre um problema financeiro, um problema de saúde, um problema de relacionamentos com pessoas, de drogas, de um pecado na minha vida que está me atormentando, eu vou levar tudo a Deus, né? Em oração e pedir ao Senhor para me dar força, o Senhor para me dar uma saída, que a vitória vem do Senhor. Não sei se eu estou simplificando demais ou algo que eu não estou vendo, Valnei? Olha, eu tenho uma pergunta. É o seguinte, o espiritismo, né, vamos dizer aí a macumba, Uhum. o que o senhor acha, assim, na sua opinião? O senhor acha que existe uma manifestação demoníaca nesse meio? Eu acredito que sim. Então, novamente, eu vejo praticamente, até na Bíblia, né? Duas visões diferentes, vamos dizer. Vamos para, não sei se é Isaías 40 que fala do ídolo. Acho que não é 40. Eu sei que Isaías fala do ídolo que está na plantação de pepinos.
Não, não é 40, não. Ih, esqueci. Onde fica? Sei que a gente lê na aula sobre o pecado. Tem também um Salmo. Salmo 115. Vamos para Salmo 115. Acho que essa eu acertei. Vamos ver se eu acertei. É. Pode ler, Valdem. Salmo 115, do 4 ao 9. Pode ser, ou 4 ao 11. 4 a 11. Uhum. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Têm mãos, mas nada podem palpar. Pés, mas não podem andar. E não emite som algum com a garganta. Tornem-se como eles aqueles que os fazem, e todos os que neles confiam. Confie no Senhor, ó Israel. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Confiem no Senhor, sacerdotes. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Vocês que temem o Senhor, confiem no Senhor. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Até o 14? Pode ser. O Senhor lembra-se de nós e nos abençoará. Abençoará os israelitas, abençoará os sacerdotes, abençoará os que temem o Senhor, do menor ao maior. Que o Senhor os multiplique, vocês e os seus filhos. Então, o que a gente vê aqui? O que é o ídolo? Ele fala aqui sobre demônio? Não. E a passagem que eu estava lembrando em Isaías 44. Vamos ver lá também. Léo? Sim, pode falar, Jane. 5:20 diz assim: ajude-se e venha, reúne-se vocês, fugitivos das nações. São ignorantes aqueles que levam de um lado para o outro imagens de madeira, que ora a Deus que não pode salvar. Então, aí está falando sobre um ídolo como se fosse um copo, né? O que é o copo? O copo aqui nesse caso é de plástico, né? É o objeto. Será que eu vou orar esse copo, pedir que esse copo me ajude? Né? Deixa eu ver. Daniel, você pode ler Isaías 44. Onde vamos começar? Do 9 ao... Deixa eu ver. 20. Isaías 44, 9. 44, do 9 ao 20. Do 9 ao 20? Sim. Amém? Diz assim: todos os que fazem imagens nada são, e as coisas que estimam são sem valor. As suas testemunhas nada veem e nada sabem, para que sejam envergonhadas. Quem é que modela um Deus e funde uma imagem que nada lhe serve?
Todos seus companheiros serão envergonhados, pois os artesãos não passam de homens, que todos eles se ajuntem e declarem sua posição. Eles serão lançados ao pavor e à vergonha. O ferreiro apanha uma ferramenta e trabalha com ela nas brasas. Modela um ídolo com martelos, forja-o com a força do braço. Ele sente fome e perde a força, passa sede e desfalece. O carpinteiro mede a madeira com uma linha e faz um esboço com um traçador. Ele o modela toscamente com formões e o marca com compassos. Ele o faz na forma de homem em toda a sua beleza, para que o habite no santuário. 14. Ele derruba cedros, ou talvez apanhe um cipreste, ou ainda um carvalho. Ele o deixou crescer entre as árvores da floresta, ou plantou um pinheiro e a chuva o fez crescer. É combustível usado para queimar um pouco disso. Ele apanha e se aquece, acende um fogo e assa um pão, mas também modela um Deus e o adora. Faz uma imagem e se curva diante dela. Metade da madeira ele a queima no fogo, sobre ela e prepara sua refeição. Assa a carne e come sua porção. Ele também se aquece e diz: Ah, estou aquecido, estou vendo o fogo. Do restante, ele faz um Deus seu ídolo, inclina-se diante dele e o adora. Ora a ele e diz: Salve-me, tu és meu Deus. 18. Eles nada sabem, nada entendem, seus olhos estão tapados, não conseguem ver, e suas mentes estão fechadas, não conseguem entender. Ninguém para pensar, ninguém tem o conhecimento ou entendimento para dizer. Metade dela usei como combustível, até mesmo assei pão sobre suas brasas, assei carne e comi. Faria eu algo repugnante com o que sobrou? Iria eu ajoelhar-me diante de um pedaço de madeira? Ele se alimenta de cinzas, um coração iludido o desvia. Ele é incapaz de salvar-se a si mesmo, ou de dizer esta coisa, ou capaz de dizer esta coisa na minha mão direita não é uma mentira? Então, a minha pergunta é se tem alguém adorando Iemanjá, ou São Jorge, ou eu não sei os nomes dessas entidades todas. Não sei se alguém sabe mais do que eu sobre Candomblé ou Umbanda, mas eu sei que tem o Deus do mar, né, da lua, da terra, e então é um espírito ou é uma mentira? Eu vejo na Bíblia as duas coisas, né? Mas novamente eu vejo que mesmo existindo uma entidade do mal, né, que sabemos que Satanás existe, sabemos que os demônios existem, Deus é muito maior, Deus é a realidade, Deus é a vitória, Deus é o que é correto. E até ele fala, né, vai adorar o ídolo em vez de adorar a Deus, ou vamos procurar Satanás, né, quando poderíamos procurar Jesus. Mas eu não sei exatamente, Valnei. Não, eu até entendo, irmão. O que eu quero dizer é o seguinte, os demônios usam, né, para enganar as pessoas, com aquela fé, numa coisa lá, numa imagem ridícula, horrível, que é horrível aquilo, né? E as pessoas acham que aquilo ali é a proteção deles, é o que vai dar a eles alguma coisa, e, na verdade, é um demônio, creio eu, um demônio por trás, é doido para cefar a vida dele, levar para o inferno. E interessante que eu estava lendo no livro de Atos,
estou lendo o livro de Atos essa semana, e Paulo passou por essa situação, né? Lá Nós temos aqui várias passagens em Atos. Qual foi a história? Aqui está em Atos 17, Paulo lá em Tessalônica, em Atenas. Ele chega lá no aerópago e vê várias imagens. Né? Foi. E Paulo aproveita dessa situação para pregar o evangelho, porque ele tem um lugar lá que não tem imagem nenhuma, mas tem uma placa escrita assim, ao Deus desconhecido. Isso. Né? E Paulo aproveita aquela situação ali para poder pregar o evangelho. Falar do Deus verdadeiro, do Deus vivo. Outras pessoas, outras perguntas? As perguntas são boas, nos ajudam. Vamos tentar esclarecer as dúvidas, se possível, quando possível. Sim, Wellington. Sim, brevemente, isso sempre aconteceu e vai continuar acontecendo. Se lembramos a história, estavam os deuses egípcios, os deuses gregos, os deuses romanos também, eram todas imagens. E acontece hoje e vai continuar acontecendo. A história, Léo, a história até fala da mitologia, né? Mito, coisas inventadas e que as pessoas criam. Né? E acredito até hoje, se duvidar. As pessoas criam. Eu fui criado nesse ambiente aí quando era criança e vi muita coisa, mas nunca criei naquilo. Tanto que eu cresci, capinei. Eu falei, quando eu era dependente, eu tinha que ir, não tinha jeito, eu era dependente, mas depois quando eu fiz 17, 16, 18, mas eu nunca acreditei naquilo. Isso aí uma coisa importante, né? O Léo citou ali várias coisas de Deus, né? Das características, né? E também a verdade, né? Que Deus é verdadeiro. O restante, e a gente sabe que o mal existe, Satanás existe, os demônios existem, mas a gente crendo em Deus, a gente não precisa ficar preocupado com essas coisas, não. Desculpe o comentário. Perdão. Não, tá certo. Tomar tempo. Mas é uma coisa real, né? Que nós vemos. E eu estava aqui pensando, eu não sei se tem hoje, mas eu me lembro de uns 20 anos atrás, pessoas com... acho que até tinha... Acho que foi o presidente Collor. Ele não tinha a Zélia, que é o braço direito dele, ministra de Economia. E, se não me engano, na mesa dela, ela tinha um cristal. Né? Que ela acreditava que cristal trazia energia, né? Vibrações boas, não sei. E também me lembro, parece que foi a Xuxa, que falava sobre duendes e coisas assim. Verdade. Então, eu não sei hoje, né? Onde as pessoas colocam sua fé, além de, né? Maria, o São Jorge. Copo d'água. Até ali, quando você fala em copo d'água, né? É a igreja evangélica, né? É o pastor que está jogando, fazendo mais ou menos a mesma coisa, né? Fazendo do copo d'água um ídolo. Um ídolo. O ser humano, ele precisa muito de ver, tocar para acreditar. Né? Por isso que Jesus falou, bendito é aquele que não vê e crê. Porque o ser humano, ele tem muito isso, de querer tocar, de querer ver para acreditar naquilo que ele está vendo. Mas Deus é muito mais que isso. E também, Sônia, nós vemos em Romanos capítulo 1, Paulo mostra que o ser humano gosta de fabricar seu próprio Deus, porque aí fabrica o Deus do jeito que ele quer. O Deus que ele controla, o Deus que vai fazer suas vontades. Que quando se fala do Deus verdadeiro, quem vai domar esse Deus grandão? Né? Ele que manda, ele que está na autoridade, não é a gente que manda nele, ele que manda na gente. Emanuel, igual a irmã Sônia falou, Deus ele usou essa estratégia
né? Quando Jesus vê de milagres, as pessoas crerem que Jesus era o Filho de Deus. Só que as pessoas não aceitam. Quando você pega o Evangelho e mostra que aquilo ali foi uma coisa que Deus, não que Deus não faça, mas naquela época fazia-se direto. Jesus curava muito, para provar que ele realmente era o Filho de Deus. E hoje você não vê esse milagre, conforme era feito na época de Jesus. Bom, né, se vocês quiserem, não está nessa série de aulas, mas eu tenho um estudo que fala sobre o poder dos apóstolos, que mostra que Jesus deu esse poder aos apóstolos, e nós vemos no livro de Atos os apóstolos fazendo as mesmas coisas que Jesus fez, mas para um propósito específico, né? Para o início da igreja, para mostrar que a palavra que eles pregavam era verdadeira, de confiança. E uma vez confirmando a palavra, não há necessidade de confirmar de novo. Que se nós cremos em que Jesus já fez, quantos milagres Jesus precisa fazer para mostrar que ele é o Filho de Deus? Precisamos de 1, de 10, de 20, 100, 2 milhões. Se ele já provou, o que falta provar? Verdade. Então, eu vejo por aí. E os apóstolos... Na realidade, que às vezes, me perdoe, Valnei, pessoas olhavam para mim, dizendo que a minha fé era pequena, achando que não teria outro milagre hoje, mas eu diria que a fé do outro é pequena, porque ela precisa ver mais um milagre hoje. Se ele já fez, se eu já acredito, não há necessidade de ter outro. Pode falar, Valnei. Não, conforme o senhor estava falando, os apóstolos, os milagres acompanharam os apóstolos, porque tinha que eles enfrentavam eles tinham que pregar que Jesus tinha ressuscitado, né? E aqui em Atos 19:11, diz que Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Sim. Né? Quer dizer, confirmando que Deus era com eles. Que depois já houve mágico, um montão de tentando ter esse poder para poder ganhar dinheiro e não conseguiram. Então, eu não sei se se encaixaria aqui, mas se vocês quiserem, a nossa próxima aula nessa série, número 7, é sobre o ser humano. Mas a gente poderia encaixar essa aula sobre os apóstolos, já que estamos falando sobre demônios e poderes especiais, poderia fazer uma pausa ali e encaixar essa aula, se for interessante para o grupo. Márcia e Sônia gostaram. Tá bom. A Holly também. A Connie também falou que tá bom. Ela está aqui na sala, junto com vocês. Então, vamos voltar aonde nós estávamos aqui, sobre doenças. Mateus 10, versículo 1. É você, Marília? Sim. Leiamos. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre espíritos imundos para o expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Então, o irmão que preparou essa aula, estou vendo que ele está interpretando esse versículo para mostrar que são duas coisas separadas, né? De expulsar os demônios e de curar doenças. Acho que alguém também poderia ler como sendo duas coisas, tipo irmãos gêmeos, né? Uma coisa ligada à outra, mas não sei exatamente. Marcos 1, 32.
Ficou para quem? Ricardo? Desculpa, que eu me levantei na hora aqui. Sem problema. À tarde, depois do pôr do sol, levaram até Jesus todos os doentes e as pessoas que estavam dominadas por demônios. Continua, lê o 33 e 34. Todo o povo da cidade se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de todo tipo de doenças e expulsou muitos demônios. Ele não deixava que os demônios falassem, pois eles sabiam quem era Jesus. Eu acho que aqui nos mostra mais uma vez, né? Nós temos um problema, mas também a solução. E até aqui, né? A mesma solução, se são dois problemas diferentes, né? O problema da doença e dos demônios, a solução é a mesma. Jesus resolve tudo, né? Jesus tem a resposta, que é a cura, oferece vitória. E todos gritaram, aleluia! Aleluia, amém! Amém. Mateus 5:16. É Mateus ou Atos? Atos 5:16. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos. E todos eram curados. Só que... Deixa eu ver. A gente deixa isso então para a aula dos apóstolos, mas se começássemos no 14, mostra que quem fez isso que quem Deus usou aqui foi o apóstolo Pedro, né? Mas aqui está novamente mostrando a cura das doenças. E Atos 8:7. Já não estou vendo nada. Atos 8, versículo 7. Então, os espíritos imundos saíram de muitos, dando gritos. Muitos paralíticos e mancos foram curados. Obrigado, irmã. Ajuda quando você se aproxima do microfone. Desculpa, é porque eu acho que eu estava bem assim. Agora melhorou. Ficou mais forte. Vamos para a letra B no nosso esboço, a influência de demônios em 1 Timóteo 4, de 1 a 3. Sônia, pode ler esta passagem? Sim. 1 Timóteo 4. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonaram a fé e seguiram espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Então, aqui está falando sobre os últimos tempos, pessoas abandonando a fé, seguindo espíritos enganadores, doutrinas de demônios. Já vimos nosso estudo sobre o diabo, que ele é o pai da mentira. Então, não é de admirar que os demônios também, o papel deles é de enganar, ou como também, né, semeando, ensinando suas doutrinas. E se Deus quer que nós nos aproximemos de Deus, eles estão trabalhando para nos afastar de Deus. Então, eu creio que
o que nós vimos anteriormente sobre doenças e coisas físicas, né, para tentar afastar a pessoa de Deus, mas também através de ideias, né, de ensinamentos, de mentiras para desviar as pessoas do Senhor. E certamente algo... Estou procurando a palavra certa, né? Em todos os cantos do mundo tem, né? Você pega qualquer país do mundo, qualquer cultura do mundo, muda o tipo de mentira que é semeada, né? Se vem do pai de santo, se vem de uma bruxa, se vem de um ator, se vem de um presidente de uma universidade, né? Mas são ideias que tentam afastar as pessoas de Deus, de uma maneira ou de outra, né? Vamos prosseguir, então? Letra C. Léo? Sim. A Sônia leu só um comentáriozinho, né, que ela falou aqui nos últimos tempos, né, que a gente vive os últimos tempos desde a morte de Jesus Cristo. Porque às vezes parece que essas coisas estão acontecendo e nunca aconteceram, mas isso já acontece desde a época de Paulo, Pedro, desde que Jesus Cristo veio a esse mundo. Obrigado. Bom esclarecimento. Então, letra C fala sobre expulsando demônios, que nós já vimos, mas vamos ver de novo aqui. Quem não leu, Evandro, pode ser Atos 10, 38. Holly pode ser Lucas 9, versículo 1. Wellington pode ser Lucas 10, 17 ao 20. Todo mundo já leu, né? Márcia, não leu? Leu? Já leu. Pode ler de novo. Pode ler de novo, mais bonita. Então, tá bom. Então, Mateus 7, 21 a 23. Não, me perdoe. Marcos 16, 17 e 18. Depois, então, Daniel, Atos 10. Não, vou passar para o Valnei, ele está falando sobre Atos 19. Valnei, Atos 19, 13 ao 17. Daniel pode ser Marcos 9, 38 e 39. Luísa, Lucas 9, 49 a 50. E Sônia, Mateus 7, 21 a 23. Aí você, acho que Marília e Wellington ficam para depois, a Jane também, né? Mas depois a gente inclui todo mundo. Então, vamos começar. Atos 10, 38. Aqui é uma pregação de Pedro falando sobre Jesus. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder. Como ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todo o oprimido pelo diabo, porque Deus estava com ele. Amém. Deus estava com ele e mandava no diabo, né? Isso. Uhum. Lucas 9, versículo 1. Reunido os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. Amém. Esse poder foi dado a eles. Lucas 10, 17 ao 20. Sim. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós, em teu nome. Ele respondeu: Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se
Não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Então, poder dado aos apóstolos, aqui aos 70, e Marcos 16, 17 a 18, finalzinho de Marcos. Ficou para quem? Desculpe, eu estou lendo aqui com o microfone fechado. Tá. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Depois de... Tá bom, né? Tá bom. Então, aqui nós estamos vendo onde existe autoridade, o que veio a vitória. Agora temos aqui alguns casos onde são pessoas sem autoridade, mas também houve uma vitória também, vamos dizer. Atos 19, 13 ao 17. Irmão Léo, Sim. Esse texto, ele fala de um pessoal sem autoridade e um com autoridade, que é Paulo. Eu posso ler do 11? Pode, é melhor, né? Que aí a gente lê aquele que tem autoridade, que recebeu, no caso, recebeu autoridade de Deus, e aqueles que... Né? Vamos lá. Fica melhor. Obrigado, irmão. Verso 11, capítulo 19 de Atos, verso 11. Diz assim: Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus que andavam expulsando espírito maligno tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhe respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então, o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência, que eles fugiram de casa nus e feridos. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Obrigado. Interessante aqui, né? Parece que eles tiveram um pouco de sucesso, né? Vamos dizer, ia bem durante um tempo, mas depois como é que fala? O feitiço virou contra o feiticeiro. É no verso 13, né? Que eles andavam expulsando espíritos malignos. Aí depois tentaram invocar, né? O nome do Senhor. E não deu certo. Agora, em Marcos 9, 28 e 39. 18 e 39, né? Marcos 9, 38 e 39. Sim. Amém? Mestre, disse João, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não impeçam, disse Jesus. Ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim logo em seguida.
Alguém ficou de ler Lucas 9? Luísa? Acho que é a mesma coisa, mas vale a pena ver. Falou João e disse: Mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios e lhe o proibimos, porque não seguem conosco. Mas Jesus lhe disse: não proibais, pois quem não é contra vós outros é por vós. Isto. Então, é interessante, né? Aqui, esse homem nem tem nome, né? Não conheciam, mas também estava fazendo esse bem, Deus estava usando ele, e Jesus não ficou contra, né? E Mateus 7, 21 a 23. Sou eu. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão no dia, Senhor, 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 não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Obrigado. Aqui é interessante também, né? Que o que Jesus mais deseja de nós é obediência. O que ele mais deseja é o caráter correto. Não importa você realizar uma obra fantástica, se não for realmente um servo fiel ao Senhor. Alguma dúvida nessa parte aqui, ou comentário? Olhem. Só eu queria saber, porque em Lucas 9, e esse ele foi fazendo, homem, nós não sabemos o nome dele, mas ele foi exposando os demônios. Mas em Atos, os 7 filhos, ele não deixou. Porque algumas pessoas, ok, outras não. Eu só posso dar um chute, né? Eu não sou a autoridade final, não tenho a palavra final, mas eu creio que tem a ver com a aproximação daquela pessoa de Deus, né? Essa pessoa, em Marcos 9 e Lucas 9, creio que seja um homem que está buscando a Deus, fazendo uma coisa boa. Quanto aos outros, lá em Atos, onde foi? Atos 19, né? Os filhos de Seva, eles não parecem tão bem intencionados, né? Fazem mais para sua própria honra, pela sua própria vaidade ou sua própria força. É o que eu vejo, não sei, alguém está vendo de outra forma? Então, vamos para essa parte final. Eu vou ler o que está na folha e depois temos pelo menos 2 ou 3 passagens aqui para ler. E é uma questão que muita gente tem essa dúvida, né? A questão de possessão demoníaca e expulsão de demônios hoje, né? Em 2021. Número 1, alguns autores acreditam que Deus deixou os demônios exercerem mais poder no primeiro século para mostrar a superioridade do poder e da autoridade de Jesus. Com o término dos dons milagrosos, porém, Deus não mais permitiu a possessão demoníaca. As possessões que acontecem hoje em dia seriam
fenômenos psicológicos mostrando a influência de Satanás, mas não a possessão demoníaca. Isso seria a explicação de algumas pessoas. Número 2. Outros pensam que a possessão continua sendo possível, mesmo com o término dos dons milagrosos. Por exemplo, não temos mais o dom de curar, mas as doenças continuam. A cura hoje vem através da oração e da medicina. Se a possessão demoníaca ainda existe, nossos recursos continuam sendo a oração e a conversão do não cristão. Vamos ler 2 passagens aqui. Flávia, pode ler? Mateus 18, 19 a 20. E Marília, Tiago 5, 15 e 16. Vamos ver essas 2 passagens. Mateus 18, 19 e 20. O microfone, Flávia. Só um minutinho, já estou... Tudo bem, sem pressa. Mateus 18, 19 e 20. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Por isso que nós nos reunimos para orar, né? Porque juntos estamos buscando ao Senhor e ali Ele age e nos ajuda. Tiago 5, 15 e 16. Irmã Marília, seu microfone também está fechado. Tiago 5, do 15 ao 16. Uhum. E a oração da fé salvará enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai um pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, nós temos mais um versículo aqui para ler hoje, que é 1 João 4:4, que eu acho que eu já pedi para memorizar, mas vocês que estão procurando mais versículos para memorizar, essa passagem aqui em Tiago é uma passagem muito boa, que nos mostra, mais uma vez, essa vitória que é nossa, o recurso que é nosso, que é a oração, né? Lê mais uma vez, Marília, 15 e 16, por favor. Você fechou a Bíblia? Desculpa, deveria ter avisado. E o microfone? Perdão. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. A minha fala assim, a oração de um justo é poderosa e eficaz. E eficaz. Uhum. Vou trocar de Bíblia, hein? A sua também é boa. Não, para ter uma palavra mais objetiva, que às vezes eu fico perdida com algumas coisas, algumas palavras aqui. Uhum. É bom, às vezes, comparar uma com a outra. Sim. Mas, então, Deus tem poder. Ou como tem aquele outro louvor que a gente canta às vezes, Cristo tem poder. E esse poder de Deus, o poder de Cristo, alcançamos através da oração, que é a oração que estamos falando com o Senhor. E através da oração, Ele está agindo em nossas vidas, em nosso mundo. Por isso clamamos ao Senhor, por isso levamos ao Senhor, né, nossas doenças, nossos pecados,
nossos problemas, nossos sonhos e desejos, colocamos tudo aos pés de nosso Pai. Então, vou ler aqui. É impossível que um cristão fiel seja possesso por demônios. 1 João 4:4. O cristão pode sofrer a influência externa do diabo e dos demônios, mas não pode sofrer a possessão interna de um demônio. Vamos ler 1 João 4:4. Jane, pode ser você? Pode sim. Agora tá bom o microfone? Melhorou. Tá bem perto. Filhinhos, vocês são de Deus e os vencerão, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Sei que quando começamos esse estudo todo, vendo o lado do mal, né, pode ser assustador, mas não precisamos ficar assustados, porque nosso Deus é muito maior. Né? Amém! Isso, somos de Deus e os venceram. Amém. Aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Meu irmão Léo. Sim. E os filhinhos? Não, é João falando com a igreja. Dizem que quando João escreveu aqui, que ele tinha, vamos dizer, 90 anos de idade. E ele levantava... né? E ele levantava, ia lá, falava para a igreja, olhava, filhinhos. Filhinhos. Com essa idade, ele podia até falar netinhos. Somos amados, né? Amados por Deus e amados por nossos irmãos. Então, a conclusão é essa. Satanás e os demônios vivem em rebelião contra Deus com o propósito de destruir as pessoas. As forças malignas são fortes. Sem Deus e sem seu Espírito que habita em nós, seria impossível vencer estas forças sobrenaturais. Porém, com o Espírito do Senhor, a vitória é garantida. E essa é a nossa esperança. Né? Uma esperança firme e forte, que nem uma âncora para a alma. Muito bom, irmão. Muito bom. Muito bom. Irmão. Sim, Wellington. Podemos concluir, então, que hoje em dia não temos possessão. Pelo menos, aqui, acho que podemos dizer, para aquele que está em Cristo, não. Se existe para os outros, eu não vou dizer que é impossível. Eu creio que pode ser possível. Eu só penso que a solução para o pecador, preso em seu egoísmo, prego por seu orgulho, ou se existe uma pessoa com um demônio, eu acho que a solução é a mesma, pregar o evangelho e orar para que essa alma possa se converter e ser liberta pelo Senhor. E creio eu que o egoísmo ou o orgulho seriam tão fortes quanto o demônio, né? Cegueira do mesmo jeito, né? Se é Satanás que está cegando, se é a própria mente da pessoa que deixa a pessoa cega, o problema é terrível. Para o caso, não estar com Deus já é uma doença. Exatamente. E até, né, penso que é muito melhor ter uma doença física do que estar com doença espiritual. Né? Que até, né,
vários irmãos têm doenças crônicas, né? Diabetes, ou problema de pressão, ou Parkinson, outras coisas mais. Mas, às vezes, como Paulo disse em 2 Coríntios 12, a fraqueza nos deixa mais fortes, né? Eu acho que a gente está captando um som da NASA. Eu estou tentando Alguma fechar os conversa assim, de microfones. uns extraterrestres. Assim. Então, alguma rádio pirata que está dando. Irmão Leandro. Sim. Eu já li 1 João várias vezes, mas eu nunca tinha me atentado para esse feliz aqui de João, esse modo que o senhor falou aí. Lindo. Muito Sim. bom. Ele tem, por exemplo, também 4:1, ele fala amados, né? Amados, No 3:7 também tem filhinhos. No 3:18 tem filhinhos, tem várias vezes. Ele é muito carinhoso. Então, vamos orar. Alguém quer fazer um pedido para a gente orar por seu pedido, seu agradecimento? Então, vou orar. Sim, Wellington. Bom, visto os últimos fatos que aconteceram no domingo, né, queria pedir de novo pela união da igreja, tá? Por consertar nossos assuntos falando, nossas diferenças. Eu acho que é o mais importante para conseguir essa união, né? Para todos ser um só corpo, uma só mente, para ir na frente, tá? E pedir pela saúde dos irmãos, todo mundo, e pela perseverança também para continuar estudando. Muito obrigado. Até eu diria, Wellington, como você está falando, que realmente todos nós precisamos ser humildes e quando somos confrontados com um erro nosso, nos humilhar, nos arrepender, nos consertar, que nunca vamos chegar a esse ponto, né, de falar eu sei que mais de uma pessoa falar é muito feio, né, falar assim sobre uma pessoa, mas não precisa chegar a esse ponto, né? Sim, Holly? Eu quero pedir para orar para pessoas cristãos em Afeganistão, porque existe lá, e ele está escondendo, porque ele sabe vidas dele. Eu sei que em todos esses países islâmicos é difícil seguir a Cristo. Eu e a Connie visitamos a Turquia algum tempo atrás e lá, entre todos os países islâmicos que eu sei, é o mais liberal. Mas mesmo lá não tem igrejas cristãs, que realmente eles são totalmente contra a pregação do Evangelho de Cristo. Nenhum católico também? Nada? Eu não vi lá nenhuma igreja. Nada. Então, em vários lugares do mundo é difícil, né? Nós, muitas vezes, né? Eu sei que nos Estados Unidos, aqui no Brasil, nós temos essa liberdade de falar de Jesus, de seguir Jesus, e nós não paramos para pensar que tem muitos lugares no mundo onde não existe esta liberdade. Flávia?
Oi, boa noite de novo. Eu ouvi falar que em Dubai estão acontecendo alguns cultos cristãos, né? Quer dizer, na verdade, é como se fosse ecumênico, inclusive com a presença dos sheiks de lá, permissão deles. Estão começando a liberar. Que bom. Essa é uma boa notícia. Então, vamos orar ao Senhor. Pai amado, Pai querido, nós pedimos, Senhor, a sua ajuda. Quero pedir, Pai, que você abençoe o Paulo, o tio da Marília, que o Senhor possa curá-lo, que ele possa voltar para casa. Também, Pai, recebemos um pedido da Carla, esqueci o nome da senhora, mas também está com uma situação muito complicada, que o Senhor possa estar com ela e que ela possa ser curada pela sua mão, pela sua misericórdia. Pedimos, Pai, não só por curas físicas, curas de doenças, mas também, Pai, pedimos pela cura espiritual. Que todos nós, Pai, possamos ter corações humildes para reconhecer nossos pecados, para nos arrepender diante do Senhor, buscar uma vida correta diante do Senhor. Pedimos, Pai, também por pessoas em todo o mundo, onde a situação no país não é permitido pregar seu evangelho, aqueles que seguem o Senhor são perseguidos. Pedimos, Pai, por irmãos que estão nessa situação, que possam perseverar no Senhor, que o Senhor possa proteger esses seus filhos e que possam servir ao Senhor com dedicação até o último momento. Pedimos, Pai, também que esta mensagem de salvação e de liberdade possa tocar em corações, como a Flávia estava falando agora, e pessoas que antes não acreditavam possam ouvir a palavra de salvação e encontrar em Cristo a vida verdadeira. Que possamos, Pai, sermos seu povo, buscando a união como irmãos em Cristo, sempre buscando um único propósito, que é de servir ao Senhor com alegria e dedicação. É nossa oração que fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém.